Quando adulto, seja o melhor amigo do RH da sua empresa. Né, Fabiana? Fabiana e Neri já estão se falando ali, né? Meus amados, tem sido poderosos esses dias. Poder comer de Deus, beber de Deus, viver de Deus. Vou acender a luz, que meu tecido epidérmico é um pouco mais escuro, né? E, irmãos, acreditem de coração. Quando nós começamos a dividir, né, quem faria a escala de ministração, em momento nenhum nós falamos o que eles deveriam ministrar. Em momento nenhum nós direcionamos a ministração deles. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, é tão poderoso você ver que Deus alinhou tudo. Pastor Sandro começou na sexta-feira falando sobre uma igreja que prevalece, a igreja que vai dar continuidade ao Atos do Espírito Santo. Pastor Marcos veio ensinando sobre os verdadeiros amigos de Cristo, a ação dos verdadeiros amigos de Cristo. Quais são as ações do verdadeiro amigo de Cristo? Aprenderam, hein, Pastor Marcos? Ó. Eu já falei para ele que eu vou copiar essa ministração para ministrar na igreja. Então, quando eu ministrar lá, vocês fazem como vocês não ouviram, tá? Depois, Pastor César trouxe uma palavra bem contundente, né? Sobre maturidade. Maturidade. E é precioso a gente entender isso. Uma igreja, para ser relevante, ela precisa ser uma igreja amiga de Cristo. Só que não quer dizer que ela, sendo amiga de Cristo, ela tem que ser imatura. Ela tem que ser uma igreja madura. E hoje de manhã o pastor Jimmy veio e trouxe outro bálsamo do céu. Os maduros se assentam à mesa e entendem o milagre. Os maduros não se preocupam com o que tem para oferecer. Eles sempre sabem que Deus vai prover algo ainda maior. E sabe o que nós aprendemos hoje de manhã? A parábola da multiplicação não fala sobre multiplicação. Uau! Faz comigo assim, uau! Ô irmão, às vezes a gente tem um... E aí, senhor, como que vai dar comida para esse povo? É 5.000 só homens, fora mulheres e crianças. Aí André está lá no meio da multidão. Rapaz, tem um gurizinho perdido aqui. Possivelmente era um barrigudinho. Que ele falou, pode acabar a comida de todo mundo, a minha vai ter. Eu vou levar meus 5 pães e 2 peixinhos aqui por garantia, né? Não sei onde Jesus vai parar para almoçar. Não sei se o restaurante vai estar aberto. O meu eu garanto. Aí André chega, olha para aqueles 5 pães e 2 peixes e fala assim, talvez isso vá funcionar. E mesmo sem ele saber, ele entregou para quem faz funcionar. E nós somos uma igreja, a Câmara no Brasil, a gente precisa entender quem sabe fazer funcionar. Podemos ter os melhores métodos, as melhores estratégias, podemos ter o melhor de tudo, a mega igreja, mega painel de LED, tudo. Se a gente não souber quem é que faz funcionar, tudo se torna obsoleto. E sabe o que é interessante que o pastor Jimmy falou hoje de manhã? Que às vezes a gente quer ser bem sucedido naquilo que Deus não nos chamou para fazer. E eu vou falar algo para você. A pior coisa que pode haver para um ser humano é ser bem sucedido naquilo que Deus não mandou ele fazer. Tem muitos excelentes médicos que Deus não chamou para ser médico. Tem excelentes advogados que Deus chamou para ser missionário. Tem excelentes homens de relevância que Deus chamou para ser intercessores, ministros. E eu vou falar para você,
Não adianta você se preocupar em fazer bolo de chocolate. Talvez quando você chegar no céu, nem de chocolate Deus goste. Quando você chegar no céu, Deus vai falar assim: pô, você passou tanto tempo concentrado em fazer o bolo e esqueceu dos convidados. Então a gente precisa aprender a se preocupar com os convidados. O bolo a gente confecciona no trajeto. Amém? E hoje, o que pregar, né? Depois do que esses caras falaram, vou pegar um pedacinho de cada um, vou emendar, vou fazer aqui, encerra com oração silenciosa e a gente vai para os quadros. Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. E quando a gente fala Gênesis capítulo 12, automaticamente a nossa mente já starta sobre o que nós falaremos, né? Gênesis capítulo 12, versículo 1, nos diz assim, irmãos, eu tenho uma cara de um pouco mais velho, né? Mas eu sou crente ainda, que eu amo ouvir barulho de Bíblia, páginas de Bíblia, eu amo ouvir esse som. Acho que esse som é o som do céu. Eu sei que a gente tem várias tecnologias, é bom a gente também se adequar às tecnologias, mas eu acho que nada supera o som de páginas de Bíblia, né? Então a palavra de Deus nos diz assim, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei, tornarei famoso o teu nome, e você será uma... Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você serão benditos todos os povos da terra. Ainda com sua Bíblia no livro de Gênesis, vá para o capítulo 18. Capítulo 18, versículo 1 nos diz assim: e o Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Moré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Fala comigo assim: na hora mais quente do dia. Só que eu acho que a gente já poderia passar um bom tempo falando, mas eu vou dar continuidade, não vou entrar nesse aspecto agora não, eu acho. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, pouca distância. Quando viu, saiu da entrada da sua tenda e correu ao encontro deles, e curvou-se até o chão e disse-lhe: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer nada. Mandarei buscar um pouco de água para que lave os pés e descanse debaixo dessa árvore. Vamos lá agora para Gênesis 22. Perdão, vamos no 21 primeiro. Vamos fazer uma ascendência aqui. Versículo 8 nos diz assim: e o menino cresceu e foi desmamando. Naquele dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão, e estavam rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se dela, porque ela é uma escrava, e o filho dela jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Pronto, agora vamos para o 22. Versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele disse: eis-me aqui.
Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá, santifique ali como holocausto, nos montes que eu lhe indicarei. Deus, a palavra é do Senhor. O Senhor nem precisa de mim, mas aprova o Senhor, ó Deus, querer me usar, ó Pai, tanto com minhas debilidades, com a minha fraqueza, com minhas falhas, mas não por mim, Senhor, mas pelos teus filhos. E eu quero, Pai, lhe pedir algo específico, que essa palavra seja um bálsamo, mas que também essa palavra seja um fator de ativação na vida dos irmãos. Pai, nós cremos que a Cumberland no Brasil está entrando em um novo nível, mas nós precisamos cuidar da semente agora, quando ainda está embutida na terra, para que não se torne uma árvore estrondosa, porém defeituosa. Então nos dá, Pai, habilidade, nos dê, Pai, conhecimento auditivo para reconhecer quando é o Senhor que fala. Nós declaramos, Pai, a partir dessa noite, favor imerecido e uma graça extravagante sobre nós. Nós declaramos assim, hoje e sempre. Amém. Amém? Eu sei que vocês conhecem bem essa história. Certo dia, Abraão estava na sua casa, curtindo sua família, e Deus simplesmente fala para Abraão: Abraão, olha, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa, sai do meio do teu povo, porque eu vou te mostrar um lugar e eu quero que você saia daqui agora. Então, o que Abraão fez? Abraão automaticamente entendeu a voz de Deus e decidiu sair. Existem alguns textos na Bíblia que me laçam por dentro, irmãos. E um dos textos é quando Samuel está dentro do templo, já dormindo. E de repente ele escuta: Samuel, Samuel, Samuel. E ele vai correndo até Eli. O que Eli era? Eli era o quê? Ele vai correndo até o sacerdote e fala para o sacerdote: o senhor me chamou? E o sacerdote falou o quê? Chamei não, pai, vai dormir. E ele vai dormir novamente: Samuel, Samuel. E ele volta correndo ao sacerdote. E o sacerdote, já na terceira vez, o sacerdote fala para ele assim: olha, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando chamar Samuel, diga você: fala, Senhor, que o teu servo... Aleluia. Essa passagem não é gostosa de ouvir? Só que essa passagem me constrange. Sabe por quê? É muito bom quando a gente consegue discernir quando é Deus que fala. Só que é quando é muito doído, quando a gente sabe que às vezes tem sacerdote na casa, que ele sabe que Deus até fala, mas não fala mais com ele. Imagina o coração de Eli naquele momento. Imagina o coração do sacerdote naquele momento. Deus voltou a falar dentro da casa, mas não é mais comigo. E sabe qual que é o nosso maior zelo como Cumberland no Brasil? Como Cumberland global, melhor dizendo, é que nós estejamos sempre atentos a discernir quando é Deus que está falando. E aqui eu quero levar você ao entendimento. Deus fala para Abraão, e agora Abraão discerne que é a voz de Deus, e Abraão simplesmente obedece. Agora imagine você, Sara ou Sarai estava dentro de casa, limpando a casa. Abraão simplesmente chega e fala assim: Sarai, ó, faz uma trouxinha de roupa aí que a gente vai sair daqui. Para onde nós vamos, Abraão? Nem sei. Foi Deus que falou.
Imagina esposas, o seu esposo chegando e falando assim: olha, eu ouvi uma voz, e é Deus, e Deus está mandando a gente ir. Para onde? Nem sei. Mas sabe o que eu mais fico feliz com Abraão? Porque a resposta correta de Abraão veio dos lábios de Sara. E a Bíblia nem fala isso. A Bíblia não fala que se Sara interpelou Abraão. Só que a Bíblia fala que Abraão e Sara saíram. Sabe o que isso significa? Abraão sabia com quem que o marido dela se relacionava. Amigos, quando o amigo de Deus conhece outro amigo de Deus, que conhece outro amigo de Deus, eles não têm problema em relacionar-se. E aqui, nesses 4 dias, nós temos alguns amigos que a gente nem conhecia. Só que agora a gente já sabe, quando olha nos olhos, a gente fala assim: ele é amigo de Deus. Aquele casal ali é amigo de Deus. Eu posso me relacionar com eles porque eles são amigos de Deus. E agora, Abraão sai. E na continuidade da história, a gente entende que Abraão recebe uma palavra de Deus: olha, Abraão, eu vou fazer você pai de uma multidão. E ao primeiro momento, Abraão olha para si e fala: como eu serei pai de uma multidão, sendo que nem filho eu tenho? Sarai, nem filho pode dar para mim. Aí Sarai vai lá e tenta dar um jeitinho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Toda promessa de Deus vem carregada de uma outra promessa. Toda promessa de Deus vem carregada de uma outra promessa. A promessa de Deus é: olha, sai da terra que eu vou te mostrar, engrandecerei o teu nome e multiplicarei você na face da terra. Uma promessa de Deus sempre vem carregada por uma outra promessa. E uma coisa você precisa entender: normalmente as promessas de Deus você não compreende de cara. Normalmente as promessas de Deus, quando você ouve, você fala assim: será que é comigo isso? Será que o profeta não errou quando falou isso para mim? Ele nem me conhece. Mas deixa eu continuar te dizendo algo. Sabe o que nos atrapalha no meio da promessa? É querer ajudar Deus. É como se a gente dissesse para Deus: Deus, o Senhor não me conhece direito. O Senhor nem conhece, Deus, quando eu estou nervoso. O Senhor nem conhece minhas características. Então deixa eu te falar quem sou eu, Deus. Quando Deus está falando para você: olha, sabe qual é a sua função na promessa? Pergunta para mim: qual, pastor? Faz de conta que a gente saiu. Qual, pastor? Eu falo baixo, vocês falam baixo, né? Então tá. Qual, pastor? A sua função no meio da promessa é descansar. Sabe por quê? A parte mais difícil da promessa é descansar em Deus. É ou não é verdade? A parte mais difícil da promessa é descansar naquele que fez a promessa. E por isso que Paulo, vou ver se eu lembro ainda, Hebreus 4:10, abre pra gente aí. Hebreus 4:10. Olha só a orientação que Paulo nos dá quanto a isto. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou nas suas obras, como Deus das suas obras. Pode passar. Olha só, esse versículo é poderoso demais quando a gente entende ele. Procuremos, pois, entrar no descanso ou no repouso
para que ninguém caia no exemplo da desobediência. Irmão, quando você decide não descansar, você desobedece o que Deus está te dizendo. Existe uma tradução que fala assim, ó, por favor, esforcem-se para entrar no descanso. A sua tradução está assim? Por quê, irmão? Descansar exige esforço. Descansar na promessa de Deus exige um esforço. Não vamos entrar nesse critério também, vamos voltar aqui para Abraão. E agora Abraão recebe a promessa de que teria um filho, que teria filhos. E Sarai então tenta dar um jeitinho, fala assim, olha, talvez Deus não me conhece. Talvez Deus seja só amigo de Abraão. Então faz assim, já que Deus não me conhece, e Ele talvez não saiba que eu não possa ter filho, eu vou ajudar Deus a cumprir a promessa em Abraão. Vai lá e traz quem? Agar. Abraão coabita com Agar e gera um filho. Como que é o nome do filho? E agora Ismael nasce. A promessa foi cumprida? Quantos aqui creem que tem promessa de Deus para a sua vida? E quantos aqui garantem que nunca gerou um Ismael no lugar de um Isaac? A promessa era muito simples, irmãos. Sai do lugar. Ele saiu. A segunda parte era o que, pastor César? Olha, fique tranquilo, você vai coabitar com sua mulher e vocês vão ter filhos. Irmãos, era muito simples, muito básico. Ismael nasce. E agora, após Ismael nascer, a palavra de Deus fala que até hoje nós pagamos por uma ação de um homem em tentar ajudar Deus. Como, pastor? Recentemente, em 2024, começou a grande guerra, reativou na verdade a grande guerra de Hamas contra Hamas. Eles são descendentes de qual linhagem? Você vê que mais de 2000 anos depois, em Cristo eu estou falando, tá? Não estou nem falando de Abraão, estou falando em Cristo. O fruto de uma desobediência ecoa até hoje contra o povo que é estabelecido, o povo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo te dizer? Pronto. Então agora eu quero te pedir licença que eu vou começar a pregar. Abraão agora ganha Isaac. E Isaac, Deus fala para Abraão, 12 capítulos após o capítulo da promessa. E 12 você precisa entender que é sempre o fechamento de um ciclo. Um ano fecha em 12 meses. Então 12 sempre será referente ao fechamento de um ciclo, bem como o número 40 na Bíblia. E agora Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho, o seu único Isaac. Era o único filho de Abraão? Vamos continuar. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu tanto amas, e vá a um monte. Novamente Deus está falando para ele, sai daí. Sai do lugar onde você está bem confortável, que eu preciso mexer algumas estruturas suas. E não há nada que mate mais profeta do que o comodismo. Muitas cidades ainda não foram alcançadas porque nós decidimos continuar no conformismo ou no comodismo. Muitas pessoas ainda não foram alcançadas porque aqueles que Deus estabeleceu para ser boca dele ainda estão assentados no comodismo. Então Deus fala para Abraão, Abraão, vem aqui, vai lá, eu quero que você ofereça Isaac. E agora Abraão, a palavra de Deus diz que Abraão pega 2 moços e o seu jumento e sai.
Quando chega na beira do monte, Abraão fala para os moços: olha, vocês ficam aqui, que eu vou subir com meu filho e voltaremos. Não é isso? Então aqui a gente já tem dois princípios também. A gente pode até decidir ouvir a voz de Deus e parar no pé do monte ou subir o monte. O problema é de quem para no pé do monte fica como espectador. Quem sobe o monte, vê a provisão, conhece o Cordeiro e volta para testemunhar. É simples. Eu decidi subir, conheci a provisão, conheci o Cordeiro e voltei para testemunhar. Simples, é uma matemática muito simples, bem tranquilinha. Mas até aqui a gente entendeu muito bem como igreja. Nós passamos anos e anos e anos e anos ouvindo falar sobre isso. E o grande problema da igreja brasileira, irmãos, eu quero te pedir perdão desde já. De coração, eu quero te pedir perdão. Mas eu vou precisar falar algumas coisas aqui. Depois que vocês escutaram o pastor César, o meu é tranquilinho. Mas nós vamos precisar cortar a carne da igreja brasileira novamente. Nós passamos muitos anos aprendendo a oferecer Isaac a Deus. Passamos muitos anos aprendendo a chegar: olha, aqui está meu Isaac, Deus, perante o Senhor. Passamos muito tempo achando que oferecer Isaac ia mover o coração de Deus. Só que o tempo mudou, a estação mudou, o ciclo mudou, o nível é outro. E eu comecei a perguntar para Deus esses tempos. Eu falei: Deus, como que pode um pai que nem Abraão simplesmente ouvir a voz de Deus e falar assim: olha, eu vou oferecer porque Deus pediu? E sabe o que Deus falou para mim? Abraão só aceitou oferecer Isaac sem questionar, porque primeiro ele foi treinado oferecendo Ismael. Como assim, pastor? A palavra de Deus fala que Abraão chega para Sara, no capítulo 22, e fala assim: Sara, pegue Ismael juntamente com Agar e deixe-os no deserto. E sabe qual que é o grande problema da igreja brasileira? Nós ficamos habilidosos em devolver para Deus aquilo que é promessa, mas nós nos tornamos horrível em esconder Ismael, que não faz parte da promessa, mas a gente guarda como algo querido. O Ismael é o que nos distrai no meio da promessa. Ismael é algo que às vezes vem até revestido como uma promessa de Deus, mas é uma distração do diabo para a nossa vida. Ismael, às vezes a gente olha assim e fala: não, mas está até encaixado com o que a Bíblia está dizendo. Irmão, tem muita gente que para pecar consegue respaldo bíblico. Ele consegue, acredite, consegue. E sabe o que Deus quer fazer nesses dias? Sabe o que Deus está fazendo nesses dias, melhor dizendo? Deus está começando a rejeitar muita oferta de Isaac, porque tem muita gente que ainda com Ismael guardado. Ismael é tudo aquilo que você gerou pela força própria, querendo ajudar Deus. Ismael é tudo aquilo que você gerou achando que estava fazendo algo legal para Deus. Ismael é tudo aquilo que você gerou fora da promessa. Deus está dizendo para vocês: eu preciso que vocês rompam, eu preciso que vocês avancem. E a gente começa a procurar os Ismael para ter um respaldo.
Aonde que Ismael foi deixado? Aonde que Ismael foi deixado? Sabe para que serve o deserto na vida do crente? Para abandonar os Ismaéis. E talvez nós estejamos vivendo nossos dias achando que Deus não quer mais responder o nosso sacrifício de Isaac, quando na verdade nós não estamos abandonando ou não abandonamos o nosso Ismael. Tem cara da promessa, tem o jeitinho da promessa, mas não é. Então não adianta você querer chegar com esse amuleto no céu. Desculpe te dizer isso. Você corre um sério risco de ser vomitado nos céus. Todo Ismael nos distrai no percurso da promessa. Eu já vi grandes homens de Deus, irmãos, carregados de uma palavra de Deus, que o Ismael dele se tornou uma agenda, e se perderam. Eu já vi grandes homens de Deus carregados de uma palavra de Deus, profetas de Deus, que já falaram muito da minha vida, e o Ismael dele foi a estrutura da igreja que ele construiu. Tem cara da promessa, até se enquadra com a promessa, mas foi feito fora da promessa. Sabe qual foi o grande problema da mulher do poço? Sabe o que eu já aprendi com essa mulher do poço? Que essa mulher do poço sou eu, e que às vezes pode ser você. O grande erro da mulher do poço, às vezes não foi nem reconhecer Jesus, não reconhecer Jesus, é porque ela decidiu casar com aquilo que não era da promessa. 5 casamentos, 5 investidas fora da promessa, 5 investidas fora da aliança. Casamento é uma aliança. E sabe qual que é o problema? É que nós estamos casando com aquilo que nos apresentam, e esses casamentos estão nos arrancando do lugar da promessa. Mas esses são dias que Deus está falando para a igreja Câmara no Brasil. Eu quero ativar o Isaac que há dentro de vocês, mas por favor, se desprenda do Ismael que você está bajulando ou guardando dentro da sua tenda. Aí eu te pergunto, não precisa me responder, qual é o Ismael que você tem gerado? Talvez enquanto eu falo, algum filme deve estar passando na cabeça de muitas pessoas. Parece que eu estou a um ponto, Vitória, de romper em Cristo Jesus. Parece que agora as coisas estão tudo dando certo. O povo está chegando, o nome está sendo falado. Eu estou a um ponto, eu estou aqui a um degrau da promessa. E parece que às vezes, do nada, tudo retrocede. Sabe o que é isso? Deus respeita os estágios. E Deus não vai aceitar um Isaac enquanto ainda tiver um Ismael escondido na tenda. Esquece isso. Tem muita igreja aí fora pregando, traga Isaac, é Isaac que você entrega no culto de quarta, é Isaac que você entrega no culto de quinta, é Isaac que você entrega na oferta, é Isaac que você entrega na primícia, é Isaac. Eu não sei de onde brota tanto Isaac. Fora as campanhas. Mas não adianta você entregar um Isaac com Ismael guardado dentro da tenda. Você está arrumando um sério problema para você.
E agora que Abraão entendeu o princípio, Deus começa a alinhar o coração dele com o coração de Abraão. E alinha o coração de Abraão com o coração dele. E aqui eu quero te trazer essa novidade. Abraão não teve recusa em oferecer Isaac, porque ele já havia sido treinado no deserto em entregar Ismael. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Abraão também não amava Ismael? A palavra de Deus diz que quando Isaac nasceu, possivelmente Ismael já tinha 13 anos. No capítulo 19, se não me falha a memória, nos diz que Ismael, ele tinha a força de um cavalo. Ele era um garoto forte. Então você acha que Abraão não trabalhava dia e noite com Ismael, ajudando o seu pai? Você acha que Ismael não produzia para o seu pai? O problema é esse. É quando a igreja se preocupa com a produção, esquece o dono da promessa. Está acontecendo, pastor, está dando certo. Cuidado. A minha oração é que a gente seja despertado antes de oferecer o Isaac. A gente procure na tenda o que sobrou de Ismael. O escolhido foi Isaac, mas Ismael entrou na história. E agora, quando Deus, de uma forma muito categórica, volta a falar para Abraão: pega o teu filho, o teu único filho. Sabe o que é isso? Deus não reconheceu o esforço do braço de Abraão. Deus, mas o Senhor sabe o que eu fiz? Sei não. Tá no escopo da promessa? Então não tem nada a ver comigo. Está alinhado com a promessa? Ah, Deus, mas foi uma forma de te ajudar. Então não tem nada a ver comigo. Deus nunca vai reconhecer aquilo que foi feito fora da promessa, até com a cara da promessa. Infelizmente no Brasil está sendo gerada uma igreja, ou algumas igrejas, algumas comunidades, como um Deus que equaliza o que é da promessa e o que não é da promessa. Deixa eu falar uma coisa para você. A única ação que existe de Deus para aquilo que não é quente e não é frio é o vômito de Deus. Mas eu louvo a Deus porque, como disse nosso pastor, nós somos uma igreja que daremos continuidade ao Atos do Espírito. Não se distraia no meio da promessa. O maior inimigo da promessa é a distração. Sabe qual é o maior inimigo da sua própria guerra? Foi a última guerra que você venceu. O maior inimigo da sua próxima guerra é a última guerra que você venceu. Porque quando a gente vence uma guerra, a gente baixa a guarda. Fizemos um retiro, pronto, podemos baixar a guarda, esperar o ano que vem. Não podemos. Não podemos nos distrair no meio da promessa. Meu objetivo era ter uma igreja com 50 pessoas. Alcançamos. Não baixa a guarda. Meu objetivo é que a igreja alcançasse um número X de entrada.
alcançamos, não baixe a guarda. Não se distraia no meio da promessa. Em 2018, quando Deus começou a queimar no nosso coração, deixarmos o Mato Grosso do Sul com a igreja estabelecida, rompendo, avançando, amamos aquela igreja até hoje. A gente conversa muito com os irmãos de lá. E depois de 3 anos eu vou voltar lá esse ano. Pessoas que nós nos apaixonamos profundamente, que ligam para a gente até hoje para conversar conosco. Pastores amados que estão lá, que foram nossos discípulos quando nós éramos líderes de jovens, e foram os pastores que sucederam a igreja. Quando Deus simplesmente falou assim: olha, eu quero que vocês vá para o Nordeste, eu quero que vocês vão para o Nordeste. Fomos parar em Dias Dávila, nunca nem tinha ouvido falar no mundo. Nunca tinha ouvido falar em nada de Dias Dávila, nem sabia que existia no mapa. Chegamos em uma semana, com 18 dias depois do lockdown de Covid-19, ilhados. Eu e minha esposa e 2 crianças pequenas. Mas eu me lembro muito bem que um profeta de Deus, que eu reconheço que ele é profeta de Deus, um dia, sem ele saber de nada, passamos um ano transicionando a igreja para os novos pastores. Um dia, aquele profeta de Deus, ele liberou uma palavra e falou assim: olha, não se distraiam, não percam foco. Aí nós chegamos, tudo nublado, não dava para conhecer pessoas, Covid. Chegamos dia 5 de março, dia 28, o primeiro lockdown em Dias Dávila. Tínhamos ido 2 vezes na Praça Central, eu acho. Na terceira vez já estava cheio de gelo baiano, que fala, né? Cheio de gelo baiano. Aí eu lembro que um dia eu estava em casa e eu falando para Deus: Deus, não podemos voltar para o Mato Grosso do Sul porque já não existe mais passagem aérea. Não conhecemos ninguém aqui. E agora, Deus? Vamos ficar à mercê? E eu me lembrei da palavra daquele profeta: não percam foco. Aí eu lembro que um dia a princesa estava lavando louça. E eu cheguei e falei: princesa, será que era isso que o profeta estava dizendo? Será que era referente a esse momento que a gente não poderia perder o foco? Eu não estou aqui falando para vocês que nós acertamos em tudo, mas pelo menos o foco nós mantivemos. E é claro que tem dias que eu acordo e falo, eu preciso falar para Deus: Deus, me revela onde que está o Ismael, antes de eu te oferecer o meu Isaac. E nessa noite eu quero te convidar a você fazer essa oração a Deus. Irmãos, Deus está ansioso para receber o seu Ismael, o seu Isaac. Só que Deus não pode ir contra a palavra dele. Enquanto tiver Ismael guardado na tenda, enquanto houver um Ismael te distraindo, a sua promessa não tem nem a ver com Isaac. Não adianta você querer subir monte, você descer monte, carregando o Isaac nas costas, se o Ismael está lá na sua casa, se o Ismael está na sua mente, se o Ismael está no seu coração. Não adianta você querer oferecer Isaac, se você no meio do deserto não abandonou o seu Ismael. E sabe o que eu mais aprendo com a história de Abraão? É que Abraão nos ensina que Deus sempre vai te pedir algo antes de te pedir tudo.
Fala comigo assim: Deus sempre vai me pedir algo antes de pedir tudo. É doido isso, né? Às vezes a gente acha que Deus quer tudo. E Ele quer tudo. Mas o tudo tem que ser um tudo completo. Deus, tem uma canção que diz: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Tu és meu Senhor, meu Deus, assim como o fogo refina o ouro. Sabe o que é o fogo refinando o ouro? Sabe quando que o fogo refina o ouro? Quando não há mais impureza misturado com ouro. É o serviço do Orívides. Ele derrete tudo, tira as impurezas, para poder dar forma ao ouro. E nessa noite Deus está nos levando para este lugar. Eu quero sem dúvida falar para você que o propósito de Deus para esses 4 dias foram uma igreja estabelecida e uma igreja relevante em uma cidade. Uma igreja onde cada membro será um amigo de Deus. Uma igreja onde cada amigo de Deus serão homens e mulheres maduros. Uma igreja onde os homens e mulheres maduros se assentarão à mesa e reconhecerão o milagre de Deus. Mas também é uma igreja que não vai ter problema em abandonar o Ismael. E às vezes abandonar Ismael vai te custar algumas coisas, e outras vai te custar tudo. Não há nada mais pesado para ouvir do que o sim de Deus. A gente acha que o mais pesado de ouvir é o não de Deus, né? O mais pesado de ouvir de Deus é o sim dele. Para quem muito é dado, muito, e esse versículo só se cumpre na vida daqueles que receberam um sim de Deus. Igrejas tem inúmeras aí, Mata de São João afora, Salvador afora, Dias Dávila afora, JK afora. Mas Deus está procurando uma igreja que não quer só oferecer o Isaac, mas é uma igreja que tem consciência que não existe mais Ismael na terra. Tem cara da promessa, tem até o cheiro da promessa, mas não faz parte da aliança. A partir de hoje você vai entender que oferecer Isaac é muito fácil. O difícil é abandonar o Ismael. Mas todo aquele que abandona Ismael nunca terá problema em oferecer o Isaac. Não se distraia no tempo da promessa.
deixa eu te falar algo. Quem sobe no monte após ter abandonado Ismael e carregando Isaac, verá a promessa de Deus, conhecerá o Cordeiro de Deus e testemunhará sobre o próprio Deus. E sabe qual que é o meu maior desejo como Câmara? É que as pessoas olhem para a gente e falem, sem saber até mesmo, Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Eu vou falar uma coisa para você. A grande verdade é, por mais que você tente, por mais que você se esforce, se torna quase impossível você se alegrar de fato quando ainda existe um Ismael na terra. Porque nós sabemos quem são os Ismaéis. Irmão, deixa eu falar agora, você sabe qual é o Ismael da sua vida. Não precisa nenhum eis que te digo de mim mesmo. Sabe o que é esse profeta? Eis que te digo de mim mesmo. Não é nem de Deus, não é de mim mesmo. Eis que teu Ismael. Não, você sabe qual é. E eu sempre costumo dizer isso na comunidade. O grande êxito do diabo nunca foi em te fazer pecar. O grande êxito do diabo não é te fazer pecar. O grande êxito do diabo é deixar você com uma mente condenada por ter pecado. Quem tem uma mente condenada tem medo de falar com Deus. Quem está com a mente condenada tem medo de olhar para Deus e falar: e se eu falar? Será que Ele vai me responder? Quem está com a mente condenada, se vê um endemoniado aqui, ele passa 3 ruas depois, porque vai que o endemoniado fala do meu pecado. Quem tem uma mente condenada pelo diabo tem medo de orar pelas pessoas. Quem tem uma mente condenada tem medo de falar do amor de Deus. Sabe por quê? A função do diabo não é te fazer um pecador. A função do diabo é te fazer um condenado, com a mente condenada. Por isso que Colossenses nos diz o quê? Portanto, meus irmãos, tenhamos o quê? A mente de Cristo. Paulo nos diz: quem tentará condenação contra você? Deus é quem te justifica. E às vezes a nossa condenação, irmão, vem, sabe de onde? Não é nem do seu vizinho. Às vezes sua condenação não vem nem do seu serviço. Às vezes sua condenação vem de dentro da sua tenda, aonde você está guardando o seu Ismael com tanto carinho. Afinal, ninguém sabe. Fica tranquilo, Ismael. Ninguém sabe que você está aí. Eu quero confessar algo para vocês. Eu não ia ministrar essa palavra aqui. Eu queria ministrar sobre João Batista. Mas esses 2 dias Deus começou a remover essa palavra de mim. E eu quero falar para vocês, irmãos, isso começa dentro de mim também. Isso começa dentro de mim. Ou a gente abandona Ismael, ou Isaac será apenas um peso que estaremos carregando sem propósito. E aqui eu quero ser bem sucinto. Se você não abandonou Ismael, suba ao monte com a jumenta e deixe Isaac quieto.
Eu vou repetir para você poder entender. Se você não abandonou o Ismael, suba ao monte com a jumenta e deixe Isaac quieto. Sabe por quê? Por quê, pastor? Fala para mim, por quê? Porque você pode estragar uma promessa por conta de algo que está oculto. Se Abraão não tivesse deixado Ismael para trás, ele corria um sério risco de matar Isaac e nada acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos? Desculpa, eu queria uma palavra mais tranquilinha. Falar de João era bem mais fácil. Falar de João era mais fácil. A gente ia encerrar a última noite. Uau, João Batista, ó. Mas expor Ismael é pesado. Mas nós precisamos fazer isso enquanto estamos transicionando o bastão. Porque a gente pode subir no pódio como vencedores ilegítimos. E o nosso troféu ser caçado no dia final. Imagina isso. Você se tornar um vencedor ilegítimo. E no grande final, no arrebatamento, você chegar para Deus: ó, Deus, está aqui meu troféu. Eu venci, Senhor. E Deus olhar para você e falar assim: não reconheço nem o troféu e muito menos você. Mas Senhor, o Senhor viu eu subir no monte, até ofereci o meu Isaac para o Senhor. Você errou e ainda estragou a promessa. Mas eu fiz tudo certo. O deserto que você estava era o lugar que você tinha que abandonar o seu Ismael. É fruto do seu sêmen. Foi até criado por você. Podia até ter uma aparência junto à sua aparência, mas não faz parte da promessa, porque não faz parte da aliança. A aliança de Abraão era com Sara e não com Agar. Abraão era o pai da e Sara, a mãe da graça. Sabia disso? Vou te falar por que Sara era a mãe da graça. Imagina Sarai, imagine, melhor dizendo, Agar chegando no pediatra. Moça, fala pra mim, imagina, mulheres, né, os maridos que acompanhou a esposa no pediatra, sabe que tem um monte de mulher lá. E cada um vai começando a contar a sua história com o seu filho, né? E aí, como é que foi seu parto? Como é que foi? Não. Imagine Agar explicando. Eu estava após o meu ciclo menstrual, estava ovulando, coabitei com Abraão e o filho nasceu. Tranquilo, o ciclo natural da vida. Natural, não é natural? Agora imagine Sara, com quase 100 anos de idade, na fila do pediatra com Isaac no colo. As mulheres vão olhar para Sara e falar assim: você é a avó dessa criança? Ou bisavó? Não, é o meu filho. Me explica.
como que a senhora gerou esse filho? Eu não sei. Vem de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O casamento perfeito da Bíblia é uma fé correta, estabelecida na graça concreta. A promessa só tem êxito quando é estabelecida na fé correta e na graça concreta. A graça você nunca explica, irmão. Como que pode a Câmara, em pouco tempo, já está fazendo um retiro? Ah, não, porque nós conseguimos sentar, ajustamos a matemática, calculamos, pensamos na logística. Essa organização existe. Mas eu garanto, se você sentar com o pastor Sandra, Priscila, Jimmy, Fabiana, Marcos, Rose, comigo, com Rebeca, com a princesa, a gente vai falar, cara, de coração, nem sabemos. Foi a graça de Deus, literalmente. O que vai acontecer a partir daqui, não se assuste, porque será a manifestação da graça de Deus. Se nós casarmos a graça concreta com a fé correta. Toda vez que a gente quer casar a fé com a força natural, Agar era a força natural. Casar a fé com a força natural, a gente compromete gerações e gerações de forma negativa. Sabe quando isso acontece? Quando a gente se distrai, achando que oferecer Isaac está de bom tamanho, quando Ismael ainda está guardado dentro da tenda. Esse é o tempo que nós vamos ter que expelir Ismael. Vamos ter que expelir Ismael. Não aceitar mais os Ismaéis no meio da nossa tenda. Por quê? Porque nós vamos nos casar com a promessa de Deus. E sabe o que eu tenho aprendido na vida pastoral? Mesmo ainda sendo um pequeno aspirante, uma criancinha ainda. Fui criado, irmãos, no meio de pastores, desde muito pequeno. Desde muito pequeno, muito pequeno. Quem conhece minha história sabe que eu tenho 2 irmãos deficientes. Nascemos aqui, aqui na Bahia, mas eu fui criado minha vida toda no Mato Grosso do Sul. Lá no Pirajá, onde eu nasci, o bairro que eu morava. Isso é sinal de acabar, tá, irmão? Já entendi. Eu vou acabar já. Quando nasci lá no Pirajá, que meus 2 irmãos foram acometidos, meu irmão por uma crise epilética profunda e depois se tornou crônica. Minha irmã teve um retardo na hora do parto, então ficou com paralisia infantil. E no bairro que nós morávamos tinha um centro de umbanda muito grande, da Dona Antônia Magalhães, que todo mundo sabe que a Dona Magalhães era mãe do seu Antônio Carlos Magalhães. E por várias vezes minha mãe conta, minha mãe nem era crente, nem era cristã ainda, que o pessoal desse centro de umbanda, do Candomblé, não sei lá como é o nome correto, recebiam mensagem de entidades e eles iam lá na casa da minha mãe fazer proposta para minha mãe. E a proposta era: se a senhora me oferecer o filho do meio, a entidade sarava os outros 2. E quem era o filho do meio? Esse pretinho que vos fala. Agora eu te pergunto, era ou não era uma proposta boa? Sejamos sinceros. Desça dessa estatueta de cristão, cristês, cristonildo. Seja humano.
você ter 2 filhos, 3 filhos saudáveis, ao invés de ter 2 deficientes e um que você não sabia o que poderia ser no futuro. Era uma proposta até legal. Mas minha mãe, sem saber, ela não se distraiu. E hoje eu posso falar para vocês, vai aparecer muita proposta disfarçada de promessa, que será prejuízo. Proposta disfarçada de promessa, que será um prejuízo. E na vida pastoral eu tenho aprendido que às vezes, até mesmo nas nossas comunidades, chegam pessoas, e aqui a gente precisa ter muita maturidade para entender isso, como disse o pastor César ontem. Chegam pessoas com propostas que até parece que está encaixadas na promessa, mas se tornam problemas. Mas nós estamos alinhando o nosso coração com o coração de Deus, e Deus guardará as nossas igrejas, guardará as nossas mentes e guardará o nosso legado. Coloque-se de pé. Deus nos pergunta nessa noite: Deus nos pergunta nessa noite. E você vai fazer o que com o seu Ismael? É muito bom subir um monte para oferecer Isaac, mas precisamos nos desprender de Ismael. Nessa noite eu quero convidar você que entende que Deus quer te levar para uma nova proporção, mas nessa proporção você precisa identificar o seu Ismael e abandonar o seu Ismael. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nessa noite e vir aqui na frente. Nós vamos orar para que todo Ismael seja expelido do meio da comunidade Cumberland. Eu quero te convidar a sair do seu lugar. Se você entendeu a proposta dessa palavra, se você entendeu a proposta daquilo que Deus quer trazer para Deus está trazendo para ti nessa noite, isso, sai do seu lugar, venha. Não se preocupe com quem está à sua direita, quem está à sua esquerda. Pare, saia desse lugar fantasioso do que vão pensar. Ai, o que vão pensar de mim, pastor? Ai, meu Deus, fui crente a vida inteira, pastor, o que vão pensar de mim? Ô, irmão, para mim, o que importa é o que Deus pensa ao meu respeito. E se Deus nos trouxe uma palavra com esse teor nessa noite, é porque Deus tem um pensamento ao seu respeito. Jeremias nos diz que existe um pensamento de Deus sobre nós, e esse pensamento é de paz e não de mal. Para o quê? Ou seja, o pensamento de Deus, você sabe que é de paz e não de mal. Só que tem uma coisa: o fim é você que projeta. O fim é você que projeta. Quero te convidar nessa noite, você começar a orar por você mesmo. Não é orar por ninguém. Comece a falar para Deus: Deus, eu preciso abandonar os meus Ismaéis, Deus. A minha insegurança talvez pode ser o meu Ismael. A minha dificuldade de acreditar na promessa pode ser o meu Ismael. Um relacionamento pode ser o meu Ismael. Uma vida disfarçada de crente pode ser o seu Ismael. A máscara de ir no culto de domingo à noite pode ser o seu Ismael.
Mas Deus nessa noite está dizendo para você, comunidade Cumberland no Brasil, Deus está dizendo para a comunidade Cumberland no Brasil: comunidade, por favor, me ajude a deixar vocês irresistíveis. Que toda vez que vocês subirem ao monte para oferecer um sacrifício, eu consiga já prover o cordeiro antes do sacrifício. Porque eu sei que na tenda de vocês já não existe mais Ismael. Comece a orar por você. Comece a orar por você. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Coloque a mão no seu peito. E comece a falar: Deus, eu renuncio. Deus, eu rejeito, Deus, esse Ismael, ó Deus. Deus, eu rejeito esse Ismael na minha tenda. Eu rejeito esse Ismael na minha vida. Comece a falar para Deus, irmãos. Não é falar para Urias, não é falar para o seu cônjuge, não é falar para, é falar para Deus. É falar para Deus: Deus, eu não quero mais subir o monte carregando o Isaac. Sendo que nessa noite eu estou entendendo que existe um Ismael guardado na minha tenda. Deus, uma igreja irresistível, uma igreja irresistível, sim, uma igreja irresistível, uma igreja irresistível, uma igreja irresistível, uma igreja irresistível, Senhor, uma igreja irresistível, Senhor. Uma igreja irresistível, Senhor. Coloque as marcas que o amor fez em você. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você. As marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Me amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Me amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que você fez por mim, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com seus olhos de graça e
teus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, olhar com teus olhos de graça e amor, E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com teus olhos de graça e amor, olhar com teus olhos de graça e amor. esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso mais esperar A viração do dia, eu não preciso mais esperar a viração do dia pra te encontrar. Eu não preciso mais esperar. Eu estou a correr pelos campos, te encontrar, um rio a desaguar no mar, minha alma se derramar. Eu estou a correr pelos campos, te encontrar, um rio a desaguar no mar. Meus olhos para além Dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro e Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro e Ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes. Nós declaramos, ó Deus, que esses são aqueles que o Senhor decidiu abençoar. E não pode haver
nada que revogue aqueles que o Senhor decidiu abençoar. Aqueles que foram tornados filhos